Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo, mais um conteúdo aqui no nosso canal, gente. É isso aí. Olha só, você já ouviu falar da Operação Faz o L? Pois é, gente, a Polícia Federal fez aí Operação Faz o L e deixou o Lula furioso. E pior, a Operação Faz o L é contra o Lulinha, gente. Eu vou explicar tudo pra vocês daqui a pouquinho. Só peço pra você se inscrever no canal, caso não seja inscrito ainda. E também comenta da onde você tá vendo o vídeo, abençoado. Qual tua cidade, qual teu estado? Comenta aí embaixo, comenta tudo aí embaixo, que eu vou estar curtindo todo mundo que comentar, tá? Comenta aí embaixo da onde você tá vendo o vídeo. Ah, e não esquece de ativar o sininho de notificação, gente. Ativa aí, é só clicar no sininho que tá bem aí embaixo do vídeo e você vai colocar todas para receber todos os vídeos, tá? Alguma coisa assim, vê aí. Agora vamos para essa operação aqui, Faz o L. A operação que deixou o Lula louco da vida, gente, porque era contra o filho dele. Olha só essa bomba, essa notícia aqui que eu vou trazer para vocês, só para a gente iniciar aqui. Operação Eli ou L, eu vou até soletrar aqui para vocês, é ELLI, foi o nome escolhido pela Polícia Federal para uma das fases da operação contra Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, e a lobista Roberta Luxinger. Essa decisão teria incomodado o entorno de Lula por fazer uma referência indireta à expressão faz o L. Segundo a PF, no entanto, a operação mirou em diversos nomes ligados a Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS. Fabi Barroso, agora a gente já está confusa, a gente não sabe se é o profeta, se é o Eli, se é o L, se é faz o L. A grande questão é, eu continuo querendo trabalhar nesse departamento da Polícia Federal que nomeia as operações, porque realmente é um nome melhor que o outro. Vale lembrar que o nome da Compliance Zero, justamente aquela que investigava ali o contrato de 129 milhões de reais da esposa do Alexandre de Moraes, e o contrato, de acordo com o escritório da Viviane Barsi, era justamente para cuidar do compliance da empresa do Banco Master. É verdade, sempre as operações da Polícia Federal vêm carregado aí com nome que tem a ver, né, com o que está se investigando ou o que está querendo chegar. Isso é importante. Eu acho que está indefinida essa questão aí, eu vou no entendimento que tem mais a ver aí com faz o L mesmo, e eles podem ficar aí ofendidos, mas a questão é exatamente essa. O que está sendo investigado nessas operações específicas é o entorno do Lula, é o entorno de todos os, inclusive dos ministros do governo Lula, porque um dos inquéritos policiais que está na mão do Flávio Dino como relator, que não tem o ministro André Mendonça, não se sabe, é tão complicado que não se sabe o objeto, né, real deste outro inquérito, se é somente tráfico de influência, quais ministérios estariam envolvidos. Alguns falam Ministério da Saúde, alguns repetem Ministério da Saúde, aliás, e alguns falam de Ministério da Educação. É isso, gente, a operação Faz o L para o Lulinha. Combinou bem, né? Combinou bem. Tá aí, a Polícia Federal deu aquela alfinetada, né? Pois é. Bom, agora olha só, preste atenção nesses comentários aqui do Pilhado, gente. O Pilhado, que é o Thiago Asmar, né? Mais conhecido como Pilhado. Ele trouxe aqui essa reflexão sobre o papel dos apresentadores da Globo, Jornal Nacional, principalmente a Renata aí, que faz a pergunta até como jornalista, mas se comporta como fosse defensora do governo, fazendo cortes e cortes quando o candidato tá lá respondendo, gente. Ela não quer que o candidato responda, não. Ela quer que o candidato responda do jeito que ela quer, tá? Do jeito que ela pensa. Não pode ser a resposta do candidato, não, do jeito que ele pensa. Ele vem, ele coloca a ideia, o candidato, mas não, tem que ser do jeito dela. Olha só esses comentários que o Pilhado trouxe pra gente. Eu vou mostrar por que o trabalho da Renata Vasconcelos é ridículo nessas sabatinas patéticas que o Jornal Nacional está fazendo com os candidatos à presidência da República. Primeiro, eu vou mostrar uma pergunta aqui que é de jornalista, mas aí depois eu vou mostrar que a Renata Vasconcelos não está funcionando como uma jornalista. Ela está fazendo palanque político para a esquerda dentro do Jornal Nacional. Ó, na pergunta, ela é jornalística, perceba. Só que agora, dá uma olhadinha no que é tornar o Jornal Nacional em palanque político. Fazer assessoria de imprensa praticamente para o governo Lula. Ela não deixa o candidato falar. Ela interrompe o candidato
e ainda interrompe, falando, né, trazendo o argumento. Tá clara a diferença do jornalista, que ela poderia fazer a pergunta como ela fez, e de uma pessoa que politiza a imprensa. Uma coisa é perguntar, a outra coisa é não deixar o Zema responder e ainda falar como se fosse uma assessoria do governo Lula presente no Jornal Nacional. É por isso que eu digo que a imprensa, na minha opinião, acabou e que eu não tenho orgulho nenhum de ter diploma de jornalismo no Brasil. E é exatamente por isso que o Alexandre de Moraes veio com aquela, gente, acabar com o jornalismo independente, acabar com as pessoas que comentam jornalismo que não tem diploma. Ele quer que tenha todos diploma. Aí me pergunta aí, como é que você vai conseguir acompanhar um jornal desse aqui, mesmo a pessoa tendo diploma? Que eles não fazem jornalismo isento, sempre é jornalismo militante. E voltando aqui nessa fala do Alexandre de Moraes, querendo acabar com o jornalista independente aí, pra você que não sabe, Alexandre de Moraes, o William Bonner, eu acho que é um dos mais conhecidos do jornal, né? O William Bonner não tem diploma de jornalismo, tá, Alexandre de Moraes? Quer dizer que ele não vai poder mais falar como jornalista, é isso? O William Bonner não tem diploma de jornalismo, gente. Mas a gente sabe mesmo o que é que o Alexandre de Moraes quer fazer com isso, né? Simplesmente calar quem critica o governo, até porque o pessoal tá migrando pra internet e deixando de assistir esses tipos de jornais aí, que tem mais militância do que mesmo a notícia, né? Pois é. Bom, vamos a mais notícia aqui, vamos a mais notícia com a Globo News, gente. Olha só. A Polícia Federal não vê corrupção nenhuma no filme Dark Horse e a Ancine, gente, registrou o filme sobre o Bolsonaro. E com isso o PT entrou em desespero. Gente, esse filme tem que ser lançado antes da eleição, gente. Tem que ser lançado antes da eleição esse filme, pelo amor de Deus. Lembrando que o Lula queria que aparecesse qualquer coisa nesse filme aí pra jogar nas costas do Flávio Bolsonaro, tá? Hoje foi confirmado que nada houve no filme, gente. O próprio Flávio Dino mandou a Polícia Federal agilizou, encontrou nada e o filme está registrado e vai estar nos cinemas, não sei quando ainda, tá? Porque Alexandre de Moraes pode barrar, mas vai estar nos cinemas. Eu quero é que solte antes, solta pra pirataria. É isso, ô Flávio, solta pra pirataria que a gente divulga aqui. Todo mundo divulga, pois é, solta aí pra pirataria. Bom, mas vamos ver o que rolou aqui, olha só. Sim, o registro foi concedido, são duas etapas. Tem o registro inicial, esse já foi concedido pela Agência Nacional de Cinema e é um primeiro passo para o registro definitivo. Mas sim, o filme tem 1h e 40 minutos de duração, o nome dele, o título dele no Brasil vai ser mesmo Dark Horse e então, com o registro da Ancine agora, passa-se a uma nova etapa para a concessão do registro definitivo que vai ser analisado pela Ancine. É um filme que conta a história do ex-presidente Jair Bolsonaro e que a gente trouxe recentemente também, Camila, a informação de que o ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal autorizou investigações relacionadas ao financiamento desse filme para saber, por exemplo, se o dinheiro do Banco Master destinado ao financiamento do filme, por exemplo, teve alguma irregularidade. Então é um filme que conta a história do ex-presidente Jair Bolsonaro e que envolve investigações policiais acerca do financiamento desse filme. É isso, vamos lotar todo o cinema, tá? Só é dizer o dia que vamos lotar todos os cinemas com este filme aí, Dark Horse. É isso aí. Bom, gente, agora olha só, vamos falar de vice do Flávio Bolsonaro. Pois é, olha só. Presta atenção na fala que o vice do Flávio Bolsonaro falou aqui, gente. O cara que é nordestino, tá? Ele é nordestino de que estado? Ele é nordestino de que cidade? Comenta aí embaixo. Pois é, olha só o que ele falou. Quem é que não vai gostar de Flávio Bolsonaro? Eu vou dizer. Quem não vai gostar de Flávio Bolsonaro é o bandido. O caba que estupra, o caba que mata, o caba que trafica, que desgraça a família. Esse aí não tem como gostar, nem a gente quer que goste. Tá vendo o presídio do Agreste lá? Meu irmão, é topado no Lula. A maloqueiragem e a bandidagem votam no Lula. Agora os homens e as mulheres de bem do Brasil
aí tem candidato que se chama Flávio Bolsonaro. É isso, e se referindo como cabra da peste, a gente já vê logo que é nordestino, né, gente? Cabra é usado aqui. Esse cabra isso, esse cabra aquilo. Diz aí embaixo, gente. Diz aí embaixo da onde é o nosso vice Alfredo Gaspar. Bom, vamos a mais notícia aqui, gente. Olha só isso. A Polícia Federal parece estar absolutamente comprometida com o petismo, né? Tem aquela ala boa e tem aquela ala do Lula. Pois é. Olha só o que tá rolando com a ala do Lula. Alan, a Polícia Federal, que é uma instituição gloriosa, tem se sujeitado nesse governo a passar pano, inclusive para narcoterroristas, para grupos narcoterroristas. E vem passando vergonha dia após dia, humilhações dia após dia. Haja vista o caso do Ramagem aí nos Estados Unidos, né, onde mandaram um delegado, né, esse delegado agiu de forma covarde, aí é um delegado com um histórico nefasto, e parece que é isso que realmente eles querem, né? Parece que é o currículo que eles gostam realmente, de pessoas com muito problema, com muito antecedente. E deu no que deu, né? O cara foi expulso de lá, eu acho até que foi pouco, ele deveria ser preso, mas foi expulso de lá e voltou. A gente tem também o Fábio Shor, né, que agora está lotado no gabinete do Alexandre de Moraes, vejam só vocês, que coincidência, né? O mundo é cheio de surpresas realmente. E a gente tem, Alan, um fato importante que pode chacoalhar de vez essa relação do Mendonça com o Andrei, com relação ao registro falso do Felipe Martins, né? A gente tem, o governo americano já informou que o registro é falso. Óbvio, uma coisa que todos nós sabíamos por conta de fartas provas que a defesa fartas provas que a defesa do Felipe Martins postou aqui, apresentou, né, que foram simplesmente ignoradas. Localização georreferenciada pelas herbes de celular, passagem aérea, que ele pegou avião aqui internamente, enfim, tudo isso foi colocado para debaixo do pano, né, na expectativa de intimidação e tortura para o Felipe, para que ele inventasse uma delação fantasiosa, como fez o Mauro Cid. Então, assim, essa questão também agora, dessa investigação, já tem, parece que foram 4 americanos e 3 brasileiros que estavam envolvidos nessa fraude. Enfim, isso pode, dependendo da autoria por parte dos brasileiros, complicar ou desandar, acabar de vez com a relação do ministro André Mendonça com a Polícia Federal, né? Não basta os boicotes, não basta você não ter delegado, não ter equipe suficiente, não basta você ter que mudar o delegado titular exatamente no auge do processo, e você ainda tem que investigar esse outro cenário, né? E lembrando, 7 meses, são mais de 200 dias que o Mendonça determinou o sigilo. Então são 7 meses sendo praticamente enrolado pela Polícia Federal. É isso, gente. Eu espero que o Flávio Bolsonaro ganhe essa eleição aí pra colocar delegados de verdade, né? E esses delegadozinhos do Lula, coloca lá pra cidade, lá pro fim do mundo, tá? Coloca tudo pra o fim do mundo. Pois é, embora boa parte deles tenha que estar preso, vai falar a verdade, né? Agora, olha só, gente. Pelo amor de Deus, gente. Brasil, tá? Denúncia, olha só. Picanha e academia exclusiva para Vorcaro na Papudinha. Gente, o Vorcaro tá tendo acesso a picanha, a carne de primeira e uma academia dentro da cadeia, gente. Que isso? Como pode, pelo amor de Deus, este cara ter acesso a picanha? A picanha eu acho que foi o Lula que mandou, só pode, né? E uma academia, gente. A academia é pior ainda. A picanha pelo menos é uma comida, né? Mas a academia dentro da cadeia, gente... Não, é Brasil mesmo, tá aí, foi uma denúncia que foi feita e divulgada no portal Poder Paraná, tá? O Vorcaro tá tendo regalias lá dentro da cadeia, com picanha e com academia, tá? Isso aí é só o que a gente sabe, fora o que a gente não sabe, né? Gente, o país virou uma palhaçada mesmo, gente. Só quem ganha aqui é bandido, só quem é favorecido é bandido. Mesmo o cara preso, o cara ainda come picanha na cadeia e ainda tem uma academia dentro da cadeia. Agora lascou mesmo. Pronto. Isso é Brasil, pelo amor de Deus. Bom, agora olha só, gente, o PL lançou aí a Michelle Bolsonaro para lançar o candidato ao Senado
em Pernambuco, gente. É isso aí, Pernambuco tem um candidato ao Senado, que por sinal a gente tem que focar nele, tá? Senador é 2 aqui em Pernambuco. Com certeza vai ser um do PT, com certeza vai ser um de esquerda. O outro não pode ser do PT de novo não, né, gente? A gente tem que focar em um só. E a gente tem que focar, ó, em Mendonça Filho, que é o candidato do PL. Olha só o recado da Michelle aqui. Em Pernambuco, nós temos um nome que vai fazer a diferença no Senado. Para senador, vote Mendonça Filho 222. O Brasil precisa de mulheres e homens de bem, brasileiros fortes e corajosos para edificar a nossa nação. E por que Mendonça Filho, gente? Ele é um dos poucos aqui que combate a esquerda e ele é um dos poucos aqui que critica, gente, porque tem muita gente que tem medinho, tem muita gente que tem rabo preso, mas não, ele critica o STF aqui em Pernambuco. Ele é detonado aqui em Pernambuco, mas mesmo assim ele tá ali, ó, criticando o STF, criticando o Lula e criticando a esquerda. Olha só uma fala dele aqui. Quem tem legitimidade para representar o povo brasileiro é o Baquericão. É o parlamento. É o parlamento que é a casa do povo. É a casa do povo, é. E hoje eu vejo aqueles que têm rabo preso com medo. Eu não tenho medo, não! Vou continuar lutando como sempre lutei. Não estou para desrespeitar ninguém, nenhuma instituição. Mas a gente não pode imaginar como normal que o parlamento hoje seja subjugado pelo STF, seja diminuído pelo Supremo. A gente tem que ter equivalência, tem que ter respeito pelas instituições, pelos poderes da República e fazer com que o parlamento, que é a casa do povo, vocalize a vontade do povo. Não dá para admitir que o parlamento criminalize a comercialização de drogas e o Supremo vá lá e desmanche. É isso, gente, o homem tá até sem voz, né? Mas este daí é o candidato dos pernambucanos, tá? Dos direitistas pernambucanos. A gente tem que colocar este homem aí, tá? Ele que já vem apresentando, ele que já apoia o Bolsonaro há muito tempo, tá? Mas hoje ele tá em terceiro lugar entre os senadores que a gente tem que colocar, gente. É 2 senadores, tá? Cada estado é 2 senadores. Ele tá em terceiro, mas tá empatado com o segundo. Gente, a gente tem que concentrar voto em Mendonça Filho. A gente tem que colocar um senador de direita. E se for em Pernambuco, melhor ainda, gente. Aqui que é dominado pela esquerda, em Pernambuco, melhor ainda. E por que, William? Gente, como eu falei pra vocês, eleição pra senador é mais importante do que pra presidente, pra você ter uma ideia. Porque a gente precisa derrubar o Alexandre de Moraes e derrubar ministros do STF que agem fora da Constituição. E o Mendonça é o nosso representante aqui em Pernambuco, tá? Você pernambucano como eu, o voto é Mendonça, tá? Eu não tô recebendo nada pra isso não. Esse canal aqui não recebe nada de político nenhum. E se vier oferecer, vai levar um pé na bunda. Aqui a gente coloca, aqui a gente vota quem realmente vai mudar o Brasil. E o candidato em Pernambuco é esse aqui, ó. Mendonça Filho pra Senado, tá? E Flávio Bolsonaro na cabeça. Bom, mas agora vamos a mais notícia, né, gente? Vamos agora com alguns cortes aqui da Oeste Sem Filtro. Deixa eu chamar mais uma vez essa nota da nossa repórter, a Yasmin Alencar, que entrou em contato com a defesa do Lulinha, essa mesma, do Marco Aurélio Carvalho. Ele disse o seguinte, para se recusar a afirmar qual é o vínculo de trabalho do filho do presidente. Ele disse que o Lulinha, entre aspas aqui, quer ter algum grau de privacidade e que não pretende torná-lo público. Como empresário. O advogado garante apenas que o trabalho, abro aspas aqui, não tem relação direta ou indireta com qualquer tema de interesse do governo brasileiro e promete que, em momento oportuno, o cliente dará as explicações necessárias. Quem trabalha na escuridão, na clandestinidade, é bandido. É isso.
Então tá aqui, quem quiser mais detalhes sobre o que disse aí a defesa do Lulinha, é só entrar nessa nossa reportagem publicada no site da Revista Oeste. A gente vai seguir tratando desse assunto, porque o filho do presidente Lula entrou na justiça contra o deputado federal Alfredo Gaspar, que também é candidato a vice-presidente na chapa de Flávio Bolsonaro. Lulinha questiona um vídeo produzido com inteligência artificial e publicado pelo parlamentar nas redes sociais. Ele pede uma indenização de R$10 mil por danos morais. No vídeo, Alfredo Gaspar questionou as condições de moradia de Lulinha num condomínio de luxo em Madrid. O deputado disse ainda que enquanto os vizinhos eram estrelas do futebol, Lulinha seria a estrela da corrupção. A defesa de Lulinha alega que o conteúdo associa o empresário a práticas criminosas e utiliza imagens fora do contexto e recursos de inteligência artificial. Além da indenização, os advogados pedem a retirada imediata do vídeo e que Gaspar seja impedido de voltar a publicar conteúdos semelhantes. A gente lembra que Alfredo Gaspar foi o relator da CPMI do INSS e recomendou o indiciamento de Lulinha no relatório final da comissão. Lulinha também entrou na justiça contra Flávio Bolsonaro por um outro vídeo produzido com inteligência artificial que o associa às fraudes do INSS. Ontem, a Justiça de São Paulo negou o pedido para retirar o conteúdo do ar. A juíza afirmou que não encontrou elementos suficientes para concluir que o vídeo seja falso ou ilícito. A magistrada também avaliou que a retirada poderia representar um cerceamento à liberdade de expressão. O mérito da ação ainda será analisado, Marcelo, mas por enquanto a juíza manteve aí a veiculação, a transmissão desse vídeo, mas parece que o Lulinha está bastante incomodado aí com a oposição, né? Alfredo Gaspar chamando de estrela da corrupção e também Flávio Bolsonaro apontando, né, as irregularidades cometidas aí pelo filho do presidente, para dizer o mínimo. Pois é, aí você observa a contradição entre isso que você acaba de noticiar, quer dizer, o Lulinha processando o Flávio Bolsonaro, o Lulinha processando o Alfredo Gaspar, porque o Alfredo Gaspar e o Flávio Bolsonaro estão acusando o Lulinha de ganhar a vida com base em corrupção, né? Quer dizer, fazer do tráfico de influência, né, o seu ganha-pão, a sua atividade laborativa. E aí, ao mesmo tempo, né, o advogado do Lulinha diz que não vai divulgar qual é a verdadeira atividade profissional do senhor Fábio Lula da Silva, porque o momento não é oportuno. Quer dizer, não tem momento mais oportuno do que esse. O momento em que o sujeito está sendo acusado de ganhar a vida com crime, né? Tráfico de influência é crime, corrupção é crime. Então você está sendo acusado de ganhar a vida com atividade criminosa e isso se dá a 40 dias, sei lá, 50 dias da eleição presidencial na qual o pai dele concorre à reeleição. E esse não é o momento oportuno para ele dizer publicamente, não, olha, não é nada disso. Eu aqui na Espanha, eu ganho a vida, né? Aquela vida espartana, né? Que a gente comentou outro dia. Eu ganho a vida com... É tudo... Olha aqui, eu tenho essa empresa aqui, esses funcionários, essa atividade, ou eu sou funcionário de não sei onde, enfim, tá? Vem a público e dá uma explicação sobre qual seria, afinal, o seu ganha-pão, a sua atividade profissional. E ele, curiosamente, diz que o momento não é oportuno, né? Francamente, tem que ser muito ingênuo para acreditar numa história dessas. Estamos de volta em Oeste Sem Filtro e agora é hora de falar sobre eleições 2026. E o senador e candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, convocou apoiadores para um ato no 7 de setembro na Avenida Paulista, em São Paulo. A concentração está marcada para as 3 horas da tarde. Esse vídeo para pedir para você que é uma liderança política, religiosa, que é candidato ou não, que é uma liderança na sua cidade, na sua família,
grave um vídeo convidando a todos para estarem presentes nesse grande ato do 7 de setembro de 2026. Vai ser lá na Avenida Paulista, concentração a partir das 15 horas. É muito importante a mobilização de todo mundo para a gente mudar de vez esse rumo triste da história do Brasil, e eu preciso que cada um faça a sua parte. Vem com a gente, grava esse vídeo do seu jeito, coloca aí nas suas redes sociais e vamos embora ajudar a resgatar o Brasil junto comigo. E a campanha de Flávio Bolsonaro também tem ganhado força em outros estados. Hoje, o candidato do PL cumpriu a agenda e reuniu centenas de apoiadores numa motociata em Arapiraca, no agreste de Alagoas. Flávio participou do ato ao lado do candidato a vice, Alfredo Gaspar. A concentração começou pela manhã no posto Rodocenter. Os participantes usaram roupas verde e amarelo e levaram bandeiras do Brasil. O grupo seguiu em direção ao centro da cidade, com encerramento na Praça da Rodoviária. E antes da motociata, Flávio Bolsonaro concedeu entrevista à Rádio 96 FM e disse que pretende manter o Bolsa Família caso seja eleito. A gente não vai acabar com o Bolsa Família, pelo contrário, vamos manter o Bolsa Família. Você que recebe Bolsa Família está garantido, é um direito sagrado seu. Só que isso não pode ser a última coisa que o governo faz por você. Tem que ser a primeira. Então, te abraçamos, né? Te protegemos, estamos dando aqui uma renda mínima para você. Essa é a primeira coisa, a gente vai melhorar a sua situação. Como? Dando qualificação, permitindo que você, com facilidade na palma da sua mão, conclua o ensino fundamental, conclua o ensino médio. Você tem acesso ao ensino técnico profissionalizante, que vai ser junto com as empresas virão junto para dentro das escolas. A agenda de Flávio Bolsonaro no Nordeste faz parte de uma estratégia mais ampla do PL para a disputa presidencial. Enquanto o candidato e Alfredo Gaspar ficam mais próximos dos eleitores, Rogério Marinho tem atuado na articulação política e na busca de recursos em vários estados. A preocupação do PL é com a divisão do fundo eleitoral entre os candidatos. Além da disputa presidencial, o partido também precisa destinar recursos para candidaturas ao Senado, à Câmara dos Deputados e às Assembleias Legislativas. Por isso, Rogério Marinho tem priorizado reuniões com empresários e possíveis financiadores regionais. A estratégia é aumentar a arrecadação própria e ampliar as alianças nos estados, dando mais estrutura à campanha de Flávio. O presidente Lula não teve nenhuma agenda nesta quarta-feira. Ana, começamos com você. Flávio Bolsonaro participou de uma motociata. Ele está em agenda no Nordeste desde ontem ou anteontem. Alagoas é o estado do vice, do candidato a vice, Alfredo Gaspar. Então, estão sendo recepcionados pelos eleitores ali do Nordeste. Estão dividindo, né, as equipes. Rogério Marinho também é do Nordeste, é do Rio Grande do Norte e também tem participado e intensificado a campanha. Ele é o coordenador nacional da campanha de Flávio Bolsonaro, mas pelo visto eles estão aí dividindo as tarefas, principalmente no Nordeste, que é uma área, uma região aí mais sensível, né, para a campanha, para a oposição, para a campanha de Flávio Bolsonaro. Sim, Paula. No entanto, eu gostei do que o Flávio disse sobre o Bolsa Família. É claro que a gente sabe que o Bolsa Família ele é usado principalmente pela esquerda para que famílias com menos alcance social, econômico, elas sejam sequestradas pelo Estado e que elas fiquem dependentes do Estado. Ou seja, toma aqui o Bolsa Família, independentemente do rumo da sua vida, você sempre vai ter um dinheiro do governo, e aí aquela família acaba se sentindo obrigada a atar os nós com a esquerda ou com qualquer governo populista nesse sentido. No entanto, a gente sabe que isso é uma escravidão ideológica, é uma escravidão intelectual e principalmente econômica. Você coloca essas famílias numa redoma e elas não crescem, elas ficam completamente sujeitas ao que o Estado vai oferecer para elas em troca do voto. Eu gostei de como o Flávio apresentou isso. Nós não vamos tirar o Bolsa Família, mas o Bolsa Família é apenas o primeiro passo. Ou seja, nós vamos te ajudar a sair dessa redoma. É mais ou menos, Paula, o que os republicanos falam aqui sobre... Aqui não tem Bolsa Família, mas tem algo parecido com Bolsa Família,
só que é chamado food stamps, ou seja, são recursos financeiros para que a pessoa ela consiga comprar ali o básico para sua família em termos alimentícios, né, alimentares. E aqui os americanos, os republicanos, eles falam muito um ditado assim: I'll give you a hand up, not a hand out. O que significa isso? Eu te dou a mão para que você se levante, mas depois nós precisamos caminhar juntos. Eu não posso te carregar, nós temos que caminhar juntos. Então, o Flávio, nesse discurso dele, eu gostei desse ponto, porque o Bolsa Família hoje é usado de uma maneira, eu até diria, Paula, muito covarde, sequestrando as almas dessas famílias para que essas famílias continuem de joelhos para um governo de esquerda que só quer aproveitar dessas famílias. E o Flávio foi numa direção um pouco ou bastante diferente. Não, eu vou manter o Bolsa Família, nós não vamos te abandonar, mas é só o primeiro passo. O meu governo pode crescer muito mais além do que apenas é oferecido para você hoje, que é uma esmola no Bolsa Família, e você continua amarrado nessa escravidão ideológica à esquerda. É mais ou menos o que a gente diz aqui, né? O governo não deve dar o peixe, mas sim ensinar a pescar, né? E é mais ou menos isso nesse sentido de manter o Bolsa Família, mas trazer para o cara a cidadania, dar um trabalho para que ele possa ser inserido no mercado de trabalho e, paulatinamente, também sair dessa condição de assistencialismo puro e simples, né, Augusto? Perfeito, Paula. O Bolsa Família, hoje, é uma condenação à dependência eterna. Você fica dependendo do governo, não há como sair. E eu acho, particularmente, o Bolsa Família um programa cruel, né? Para esse pessoal muito pobre, que depende do Bolsa Família, a vida se resume a esperar o dia seguinte e garantir o almoço. Esse pessoal não sonha. Eles não sonham com viagens, não sabem o que se passa, como é o mundo. Eles ficam nessa cela. Sem grades, mas é uma cela. Você é a pobreza eternizada, como eu já disse. Então você tem de sair do programa para melhorar de vida e não ficar no programa como ocorre hoje. Agora, o Flávio está certo, ele tem de explicitar isso aí porque o PT, toda a campanha eleitoral, diz que se o Lula sai, acaba o Bolsa Família. Eles dependem desse dinheiro, você não pode simplesmente paralisar o programa. Agora, o Lula, ele está acuado. Ele está acuado. O Flávio pode viajar, está fazendo tá nessa trajetória aí por outros estados em que, historicamente, os adversários do Lula têm menos votos. Ele está fazendo isso e percebeu que ele não pode se aproximar de jornalistas independentes porque vão perguntar sobre quem? O Lulinha. E o Lula dizer que não sabe de nada também em relação ao Lulinha é forte, né? O filho dele viaja para Portugal com o careca do INSS e o Lulinha não sabe. Aparece essa vigarista aí de sobrenome impronunciável, faz um negócio envolvendo o Lulinha, fica tudo claríssimo e o Lula não sabe de nada. Não dá para você ficar nessa ilha em que está o Lula, achando que isso não interfere no comportamento do eleitorado. Já está produzindo efeitos, os escândalos em que se meteu o Lulinha, e vão produzir, esses escândalos, mais efeitos. Isso é muito simples, não precisa ser profeta para saber como é que se comporta o eleitorado diante de um escândalo em que o filho é ignorado pelo pai. Já é demais.
Marcelo, estamos aí há 6 semanas das eleições e só para trazer um número aqui da pesquisa Quest, que foi publicada no começo dessa semana, segunda-feira, o estado de Alagoas, onde está o senador e candidato à presidência Flávio Bolsonaro, num cenário de primeiro turno, Lula tem 44% das intenções de voto, Flávio Bolsonaro 29% das intenções de voto e os outros candidatos somam 6%. Em Alagoas? Em Alagoas, só trazendo esse recorte, Marcelo, nos 3 maiores colégios eleitorais, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, há um empate técnico entre Lula e Flávio Bolsonaro no primeiro turno, nesse recorte da pesquisa Quest que saiu no começo da semana. Essa questão do Bolsa Família, né, que tem, obviamente, tem íntima relação com a questão eleitoral, porque o programa Bolsa Família, tal como utilizado pelo PT há anos, né, ele não é feito para emancipar, ele é feito para escravizar, né? Ele é feito para fazer com que os beneficiários desse Bolsa Família virem eleitores de cabresto do PT. E por isso o interesse do Partido dos Trabalhadores é que esse número aumente, né? Quer dizer, nós somos um país em que o governo comemora o aumento do número de beneficiários do programa de assistência social, né? Quando o correto seria comemorar a diminuição, quer dizer, o número ideal é 0, né? O sucesso da política econômica de um governo deveria se traduzir no governante poder anunciar: não tem mais ninguém no nosso país dependendo de assistência governamental. Todo mundo sobrevive da sua própria atividade laborativa, da sua própria atividade profissional, né? Mas não é essa a visão do PT, é exatamente o contrário. O resultado disso é que hoje são 9 estados no Brasil em que o número de beneficiários do Bolsa Família é maior do que o número de trabalhadores com emprego formal, com carteira assinada, né? Desses 9 estados, todos esses 9 estados estão na região Nordeste, na região Norte, liderados pelo Maranhão, onde 1.600.000 pessoas recebem Bolsa Família e cerca de 1.100.000 tem trabalho, emprego formal com carteira assinada. E aí você tem Bahia, Paraíba, Amazonas, Alagoas, Acre e Amapá, né? E até tem um ex-ator que foi governador do estado onde a Ana Paula reside, né? E depois foi presidente dos Estados Unidos, que dizia o seguinte: o melhor programa social é um bom emprego, né? Mas, infelizmente, não é essa a visão do PT. Então, hoje o que a gente vê, acho até que nós vamos tratar disso mais adiante no programa, né? Grandes empresas em situação falimentar ou pré-falimentar, né? O emprego formal desaparecendo, né? E o PT não acha isso ruim, não. Quer dizer, ele quer mesmo essa distribuição de Bolsa Família para fazer dessas pessoas, né, não pessoas emancipadas, mas pessoas escravizadas a uma esmola governamental. E isso é realmente uma coisa lamentável, né? Acho que tem sido a marca dos 5 governos do Partido dos Trabalhadores. Perfeito. A Ana quer complementar? Eu também quero. Quero sim, Paula, só para pegar um fio do que o professor Marcelo disse e o Augusto também. Vejam vocês, quando o Obama saiu da Casa Branca, ficou 8 anos na Casa Branca, e quando ele saiu da Casa Branca, vejam a ignorância e também como ele empurrou a narrativa completamente oposta. Quando ele entrou na Casa Branca, depois de 8 anos, havia mais food stamps do que quando ele entrou. Ou seja, havia mais Bolsa Família, entre aspas aqui, e ele saiu da Casa Branca gabando, falando que ele estava deixando um legado, que ele entrou, tinha X
e que quando ele saiu tinha 4x e que isso era maravilhoso. É exatamente o contrário. O sucesso desse tipo de programa está na diminuição de quem depende desses programas sociais. E como o professor Marcelo disse, né? O governador Reagan, depois presidente, o melhor programa social é um emprego. Então você vê, até Barack Obama tentou empurrar essa narrativa de que quanto mais ajuda assistencial nesse sentido, mais cuidado com o povo o governo tem. Sobre o comentário do Marcelo, o que vai bem no governo é o programa Desemprego Zero para a Companheirada. A gente sempre faz essa pergunta aqui. Você conhece algum militante, ativista do PT desempregado, não? Nenhum. É isso aí. Agora, o Flávio vai fazer um teste de popularidade muito interessante. Achei ótimo. Ótima a convocação do seu eleitorado para o 7 de setembro. O Brasil está precisando agora, nessa campanha, de uma boa manifestação de rua. E está chegando o 7 de setembro. É isso, 18 horas 27 minutos. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro pediu ao Supremo Tribunal Federal um prazo de 90 dias para definir o destino das armas apreendidas pela Polícia Federal. Os advogados informaram que não se opõem ao envio dos armamentos ao Exército, mas querem evitar que eles sejam destruídos ou doados durante esse período. O pedido foi apresentado depois de a Procuradoria-Geral da República defender que as armas sejam encaminhadas ao Exército para destruição ou doação a órgãos de segurança pública. Segundo a defesa, normas do próprio Exército prevêem um prazo de 90 dias para que pessoas que tiveram um registro cancelado definam o destino dos armamentos ou peçam a transferência para outro titular. O arsenal tem 10 armas de diferentes calibres, entre pistolas, fuzis, carabinas e espingardas. Os armamentos estão na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Em julho, o ministro Alexandre de Moraes revogou o porte de arma e também o registro de colecionador, atirador e caçador de Jair Bolsonaro e determinou a apreensão dos armamentos. A discussão sobre as armas começou depois que uma pistola registrada em nome do ex-presidente foi encontrada com um sargento do Exército responsável pela segurança de Bolsonaro durante uma blitz. O militar afirmou que levava a arma para conserto. Jair Bolsonaro afirmou ser o dono da pistola e confirmou que havia mesmo pedido o reparo. Marcelo, eu quero ouvi-lo aí sobre esse pedido da defesa, né, pedindo 90 dias para transferência da titularidade desse armamento de Jair Bolsonaro. O que está correto, o que não está, se está regular aí essa situação e esse pedido dos advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Olha, Paula, eu sempre digo que eu tenho muita dificuldade para analisar do ponto de vista jurídico qualquer medida pontual nesse processo da farsa do golpe, né? Porque ele é ilegal de início, é tudo ilegal, né? Ele nasce de um inquérito ilegal, ele começa do ponto de vista processual, né? Porque o inquérito é pré-processual, ele começa do ponto de vista processual com uma denúncia absolutamente ilegal. Ele é ilegal na questão da competência e, sobretudo, ele é ilegal no mérito da decisão, né? Quer dizer, essa condenação é absurda, né? Porque não foi praticado nenhum ato de execução. Se você olhar o tipo penal dos crimes pelos quais o Bolsonaro e os demais réus foram condenados, não teve nenhum ato de execução, né? Quer dizer, tentar derrubar um governo mediante violência ou grave ameaça. Qual foi a violência praticada? O Bolsonaro pegou essas armas e começou a atirar em alguém, né? Deu tiro no Lula, foi para a Praça dos Três Poderes. Como é que foi isso? Não teve nada, né? Não houve. Se houve, ou antes houve um estudo da possibilidade de decretação de estado de sítio, de estado de emergência, etc. E, primeiro, isso não é o tipo penal. O tipo penal exige violência ou grave ameaça. A definição de golpe de Estado na lei brasileira, né, a definição de qualquer crime é uma definição fechada, não pode ser em aberto, é o que a gente chama de tipicidade, né? Do ponto de vista da ciência política, você pode discutir o que é tentativa de golpe e o que não é. A Dilma, quando
ia sofrer o impeachment, chamou os militares e disse que estava cogitando de decretar o estado de emergência. Isso poderia caracterizar uma tentativa de golpe. Do ponto de vista político, você pode até dizer que determinadas decisões de determinados tribunais caracterizam golpe. Agora, do ponto de vista jurídico, só existe o crime se a conduta do acusado é aquela prevista na lei. Então, ele tentou derrubar, mediante violência ou grave ameaça, um governo legitimamente constituído. Ele tentou, mediante violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito. Onde é que isso aconteceu? Em lugar nenhum. Então, a partir daí, tudo se torna ilegal. Então, é muito difícil comentar medidas isoladas, porque em direito a gente diz que o fruto, a árvore venenosa, o fruto dessa árvore também é venenoso. Então, tudo que nasce desse processo ilegal é absolutamente ilegal. Além de ser ridículo, né? Do ponto de vista do bom senso, é ridículo você fazer a apreensão de armas de um ex-presidente da República enquanto estão aí as facções. Hoje aqui no Rio foram acho que 18 ônibus queimados por essas facções criminosas que o Supremo não quer, né? Não quer que ninguém... Durante anos, a polícia ficou impedida aqui no Rio de entrar nesses lugares dominados por essas facções por decisão do Supremo, né? Aí não tem problema. O problema são as armas do ex-presidente Bolsonaro. É ridículo.